Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água, do Instituto Água Sustentável. E nós fazemos um trabalho de divulgação científica e de educação ambiental. O nosso trabalho depende de pessoas como você que nos assiste. Então, se você considerar fazer uma doação para o Instituto, será extremamente bem-vindo para que nossas atividades continuem a ser distribuídas gratuitamente a todos. E no nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água, que é um anagrama, né, dessa frase, né, nós trazemos pessoas que têm um imenso prestígio, que têm dedicado a sua vida a cuidar da água. E hoje não é diferente, nós trazemos uma pessoa muito competente, muito conhecida na área, que vocês vão ter o prazer de conhecer, que é o Renato Matos Zúcolo. O Renato é engenheiro civil do Mackenzie, especialista em gestão ambiental na USP. Tem grande experiência no gerenciamento e implantação de empreendimentos nas atividades de projeto, consultoria técnica, planejamento, controle, fiscalização e coordenação de obras de engenharia de todos os portes e tipos. Ele atua até hoje na empresa Logos Engenharia, que foi integrada à Arcades. Ele tem alguns trabalhos muito interessantes que vocês vão ter o prazer de conhecer e de ouvir aqui. Se vocês não conhecem o Renato, aproveitem, porque terão o prazer e a satisfação de aprender muito com o que ele vai nos falar. Ô, Renato, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Muito bom. Agradeço bastante essa oportunidade de estar no meio de vocês aí. Tá ótimo. Por favor, conta um pouco então para a gente o início da sua carreira, como foi a escolha de engenharia. Para quem não conhece, quem que é o Renato? Conta para a gente. Bom, gostaria de contar, começando pela minha tenra infância, com os avós dos dois lados, de pai e mãe, ligados à construção. O meu pai, engenheiro, e um irmão bem mais velho que eu, no curso já de engenharia, quando eu era garotão, os papos em casa eram muito diversificados, muito cabeça, e a engenharia sempre foi muito citada. E isso eu fiquei, vamos dizer, usando o termo vocacionado, gostei bastante. Eu não escolhi, eu fui andando, e graças a Deus gosto, né? Que muita gente não escolhe e depois se dá mal, mas eu acho que eu estou muito feliz com essa carreira, né? Eu entrei no Mackenzie em 44, no curso primário, e saí como engenheiro civil em 1960. Depois, o outro curso significativo que eu fiz foi na USP, de gestão ambiental, em 1995. Como profissional, eu comecei como estagiário, inclusive, um grande sanitarista, já falecido, professor José Martiniano de Azevedo Neto. Depois eu vou contar algumas curiosidades dele. Quando eu me formei, fui trabalhar em projetos de pontes. Depois, um ano depois, me associei a uns colegas e fui diretor técnico de uma empresa construtora durante 14 anos. Depois, os caminhos foram diferentes e tal, esses amigos continuam amigos ainda, nos frequentamos, né? E eu fui trabalhar em gerenciamento de obras, de projetos, e estou nisso aí até hoje, procurando, em toda oportunidade, aplicar conceitos de educação ambiental. Eu sinto que eu estou na casa certa, estou no colo de gente que eu gosto de estar junto, né? Hoje também eu participo de algumas comissões, por exemplo, a convite do prefeito Bruno Covas, e a convite do Palermo, que é teu conhecido também, eu fui nomeado para a Comissão de Segurança Hídrica do município de São Paulo. E lá a gente está batalhando, no decorrer aí do nosso papo vai ter oportunidade de eu citar
alguma coisa dessa comissão que realmente é bastante marcante na minha vida e muito importante para São Paulo, especialmente, né? Que a prefeitura é o agente concedente, né? A Sabesp é concessionária, né? E a gente tem trabalhado junto com eles, o diálogo tem sido muito bom, né? É isso aí, vamos dizer, como um, uma mini biografia. Legal, 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 ótimo, agradeço. Olha só, você foi um maquinzista. Eu morei na Maria Antônia, olha só, na frente do Zé. Andei por ela durante todos os meus 17 anos de Mackenzie. E você deve ter sido uma das primeiras turmas de gestão ambiental da USP, não é verdade? É a primeira turma, né? Foi a primeira turma. Nós, como o pessoal, todos os nossos colegas dizem, nós fomos os bois de piranha, né? Exatamente, eu lembro da montagem do curso. E tal. Nós fomos da primeira turma, era uma turma realmente excelente, eu continuo conversando com alguns deles. Eu também vou citar uma atividade voluntária durante o curso com os meus colegas. Né? Foi lá. É isso aí. Muito legal, muito legal. E conta para a gente, então, um dos assuntos que nos interessa aqui para que você tem trabalhado. Como é que o Rio Tietê entrou na sua vida? Eu morava no bairro do Pacaembu. E lá com os amigos, né, a gente ia nadar, não no Tietê, mas nas águas de inundação do Tietê, que era ali do lado. Isso aí é final da década de 40, começo da década de 50, 1950, em que a gente, com autorização paterna, mas com a recomendação firme de não ir nadar no leito principal, mas nas lagoas de inundação. Tinha muita lagoa lá, tinha muita cerâmica que escavava, e na época de verão, que tinha a vazão era bastante grande, o rio transbordava e enchia aquelas lagoas. Bom, e a gente nadava lá. É uma coisa interessante, né? Que, na realidade, desde 1890 e poucos, já existiam relatórios técnicos falando da contaminação, não se usava o termo ainda poluição, do rio Tietê, porque o centro da cidade era jogado todo o esgoto ali no Tamanduateí, que ia para o Tietê. Mas, durante o verão, com uma quantidade grande de água, essa água de inundação era razoavelmente limpa. Eu me lembro de nadar, e sempre gostei de nadar de olhos abertos. Imagine pensando, nas águas do Tietê, com os olhos abertos. Né? Mas acontecia comigo e com os meus amigos uma coisa muito parecida com o que acontece com o besouro, né? Que o besouro, pelas regras da aerodinâmica, não conseguiria voar. Mas assim acontece com as crianças. Como a gente não sabia que podia pegar a doença, também ninguém ficou doente. E a coisa foi ficando séria até os anos 1940, que tinha a travessia de São Paulo pelo Tietê, o Avelange, grande nadador, sim, foi campeão várias vezes, né? Ele chegou a pegar tifo, né? Depois dessa data, a coisa nessa região metropolitana ficou proibitiva de se nadar. Remar, sem dúvida. Eu mesmo fazia parte da equipe de remo do Mackenzie, da engenharia, e nós remávamos lá. Depois a coisa ficou pior e tal, e não dá nem para remar. Mas, para frente, aí a gente vai falar alguma coisa sobre a recuperação do Tietê. Vamos em frente. Né? Eu lembro também. Eu nasci na freguesia do Ó. Né? Que legal. E a gente ia, quando eu tinha, devia ter antes dos 10 anos, a gente foi umas vezes pescar nas lagoas, ali onde a TV Cultura, que também eram cavas de mineração, né? Sim. Cavas de mineração. Né? Eu não cheguei a nadar, mas a gente tinha lambari, eu lembro que a gente ia pescar lambari nas lagoas ao lado do Tietê. Pois é. Mas, dentro de alguns limites, a gente vai ter oportunidade
e rever e refazer esse tipo de coisa, né? Vamos lá. É assim, eu espero que sim. E vamos lá, como surgiu a ideia depois do desenvolvimento do livro Águas do Alto Tietê? Os Bom, autores também são paulistanos e nadaram nas lagoas das Várzeas como você? são paulistanos, mas não tiveram esse privilégio. Pelo menos não contaram, né? Mas acho que não nadaram, não. Mas nós, com o Palermo, teu conhecido, e um geólogo, professor Arnaldo Kuttner, nós trabalhamos juntos na década de 1990 e, no início dos anos 2000, pensamos em produzir algum livro. Tentamos um financiamento pelo FEIDRO, mas não foi possível. Quando chegou lá no início dos anos 2010, nós vamos enfrentar por nossa conta e passamos a trabalhar, né? E, como trabalhamos juntos e muita afinidade, nós praticamente até bem perto da impressão do livro propriamente, a gente se reunia quase que semanalmente e sempre cada um fazia alguma coisa e nessas reuniões era a oportunidade de a gente trocar ideias por aquelas nossas produções literárias. Em 2015, estava completa o nosso trabalho, que tinha, vamos dizer, como uma ideia motivadora, reunir no livro uma porção de coisas, muitas delas já conhecidas, mas que estavam numa fonte, noutra fonte. Então, vamos colocar tudo junto, aquilo que nos pareceu razoável, né? Sem querer fazer 12 volumes, fizemos um só, mas a vontade era ampliar muito, mas tem que ter uma moderação nisso aí. Em 2015, nós resolvemos parar, e estava num ponto bom, e publicamos o livro. Nós, ainda no 2015, fizemos um lançamento no Instituto de Engenharia, com uma boa afluência para uma noite de autógrafos, e no começo de 2016, um outro lançamento na Biblioteca Mário de Andrade, né? E o livro foi divulgado, eu imagino que tenha sido consultado, muitas vezes muita gente fala comigo, é um livro que, vamos dizer, fazendo o comercial do Dito Cujo, ele é bastante atrativo, porque nós não ficamos só nessas áreas, muita gente chama de áridas, né, as exatas, que nós procuramos até colocar uma iconografia do Rio Tietê, com fotos de autores bons aqui locais sobre a bacia do Tietê. E também a parte musical. Tem um amigo nosso, que é professor de musicologia da USP, que compôs uma música específica para o livro. E gravamos, e na contracapa do livro tem um disquete com a música, né? CD, hoje em dia é CD. E para terror de muita gente, nós publicamos, inclusive, as partituras do livro, quase 200 páginas, então, tem 12 páginas das partituras, né? Alguns amigos gozadores disseram o seguinte: vocês queriam publicar as partituras, e aproveitaram para colocar coisa de saneamento. Pegaram carona. É isso Maldosos, né? aí. Amigos não podem perder a piada, não é assim? É verdade, verdade. E o livro ele teve o prefácio pelo saudoso Paulo Bonfim, né? E ele teve o patrocínio do escritório do engenheiro Figueiredo Ferraz. Ah, É um legal. livro, eu até gostaria, vamos dizer, sem cansar muito as pessoas que vão olhar essa entrevista, um resumo dos capítulos, Por né? favor, eu ia pedir isso. Você já Tá se bom. Vamos antecipou. ver, começa com a caracterização física da bacia do Alto Tietê, outro capítulo, saneamento hídrico da região metropolitana de São Paulo, desde os tempos de colônia até hoje.
um capítulo especial do nosso patrono do saneamento do Brasil, Saturnino de Brito, que esse foi difícil manter as 16 páginas só, porque a gente poderia fazer vários livros sobre esse nosso grande herói. Depois, o projeto energético da Serra do Mar, o histórico das canalizações do Rio Tietê, um controle de inundações aqui da nossa região, os parques do Tietê, as estiagens do Alto Tietê, que, aliás, é um assunto que eu sugeri a você consultar o Palermo, que ele vai poder esclarecer bastante esse assunto. Faremos isso, com certeza. Claro, ótimo. A representação artística do Alto Tietê, que são quadros e a parte musical, biografias alguns dos principais sanitaristas que trabalharam nessa região do Alto Tietê, umas biografias desses grandes autores, né? E uma mini biografia de cada um dos 3 autores, e, no final, uma coisa que o Palermo teve a ideia de fazer uma página chamada Ao Leitor da Última Página, porque a gente tem a tendência, a primeira coisa é ler a última página. Então, ele pegou a turma no pulo e acho que estimulou a leitura de todo o livro, né? É isso aí. Não, muito legal esse livro, para quem está interessado. Esse livro, eu acho que ele não está mais sendo editado, tá? Tem ainda... Não, eu imagino o Palermo, que tem uma editora, ele tem alguns livros lá, e quem tiver interessado, manda um e-mail, depois eu posso fornecer o e-mail do Palermo, que ele manda as instruções como obter esse livro, né? Essa é a parte do comercial aí, mas deve... Não tem problema, mas o livro ainda é um livro bem interessante. É só você ver, se vocês procurarem na internet, o livro vocês vão achar. Ele ainda tem um bom preço como livro usado, é um sinal de que é um livro muito interessante e que as pessoas compram, porque livro pouco interessante, o preço é muito baixinho. Esse livro ainda tem um bom preço, o que é uma indicação da qualidade do material no livro. Muito legal. Você já fez outras referências ao Saturnino de Brito. Fala um pouquinho dele, você disse que não caberia em 16 páginas, mas cabe um pouquinho a nossa entrevista aqui. Puxa vida! Antes desse, deixa eu falar, você falou em compra de livro no Sebo, né? Nos Sebos tem uma biografia boa. Eu, no ano de 2000, publiquei um outro livro sobre o Tietê. Então, tem uma característica, é o seguinte: o dia do lançamento desse livro, em 2000, foi no Instituto de Engenharia. E lá houve uma distribuição gratuita, foi um livro financiado pela Lei Mendonça. Nesse dia, houve uma distribuição de 200 exemplares. A noite de autógrafos começou às 7 horas da noite, e um pouquinho antes da meia-noite, eu disse, não, agora chega, eu não aguento mais, fiquei tonto, né? Então, eu fazia uma dedicatória rapidinho, né, para cada um desses 200 aí, e coisa interessante, que, comprado alguns livros no Sebo, eu encontro alguns livros que quem ganhou o livro de graça não teve nem a paciência de arrancar a folha da dedicação e ficou lá, né? Poxa vida, mas felizmente... Mas pega, dá valor no livro com a sua assinatura, do cara. Você me consola bastante com isso aí, mas eu até guardei alguns interessantes. Mas é um livro que chama Algo sobre o Tietê hoje, né? A Bacia e a Fluentuba. Eu botei uma das minhas brincadeiras, né, de cultura inútil, é a etimologia. Então, eu coloquei na capa do livro essa ideia que ele se refere também a Fluentuba. É uma palavra inventada por mim, né? Que afluente, que é o étimo latino, e tuba,
que é o étimo tupi, que quer dizer bastante de, o coletivo, né? Filentuba são o conjunto dos afluentes, né? Mas, enfim, outro comercial, ainda tem, esse só tem não tem editora, tem nos sebos, né? Bom, mas vamos ao Saturnino de Brito. Só um segundo, só um segundo. Para quem estiver interessado, nós estamos mostrando a capa dos livros aí, né? Vocês vão poder acessar. Você encontra, sim, esses livros no sebo, são muito interessantes. A gente vai voltar a falar neles logo mais. Pode falar do Saturnino de Brito. Já que eu falei desse daí, deixa eu mostrar. Esse aqui é o que eu disse que foi publicado em ano 2000, que tem nos sebos aí. Depois eu vou até usar esse livro aí, mostrar umas fotografias mais para frente. Né? O Saturnino de Brito, vou fazer só alguns destaques. Né? O projeto dele mais marcante, eu acho que nacionalmente, foi o projeto que ele trabalhou durante os anos de 1924 e 25 como funcionário da prefeitura. Ele foi o engenheiro-chefe da Comissão de Melhoramentos do Tietê. E esse projeto, muito marcante, ele foi obedecido essencialmente no leito, no eixo, que é chamado retificação, não é uma reta, mas são procurando o máximo possível o leito natural, e que reduziu, vamos dizer, o trajeto do Tietê original, vamos assim dizer, de 45 quilômetros da Penha até Osasco para 25 quilômetros. E o eixo que ele propôs é mais ou menos o que foi obedecido. A coisa que foi, infelizmente, não obedecida, mas não teve assim, um grande problema, foi que ele previa que a distância entre as marginais seria de 180 metros. Infelizmente, depois, por um erro econômico, vamos dizer, foi reduzido esses 180 metros para 80 metros, da Penha até a foz do rio Tamanduateí e 90 até Osasco. Né? Mas foi realmente muito marcante tudo que ele fez. Ele previa represas de cabeceira, que são mais ou menos as que existem hoje. Previa que, ao longo do Tietê, dessa retificação, que numa faixa mais ou menos de 1,5 km, que era a faixa costumeira de inundação, previa urbanização, mas muito controlada, com muita área verde. Né? E, a respeito de retificação, que procura se evitar, é perfeitamente justificável aqui na região metropolitana de São Paulo que tenha sido feita uma retificação. É pouco comentado, mas muito mais importante do que o disciplinamento do rio, propriamente dito, era o controle de epidemias. Vamos dizer, a febre amarela graçava no começo do século aqui, pela proliferação de mosquitos nas tais lagoas de inundação. Então, era preciso ter esse tipo de retificação. Era um projeto que tinha uma profundidade de 4,5 metros. Infelizmente, se tivesse sido mantido aqueles 180 metros, as melhorias, os aprofundamentos eram muito mais baratos. Mas com esses 80 até o Tamanduateí 90 depois, os aprofundamentos, até ordem de grandeza de 10 metros, foram muito caros. Infelizmente, isso aconteceu. Eram taludes de terra, né? E uma declividade de 15 centímetros para cada quilômetro em todo esse projeto. Ele previa, junto do cruzamento que era chamada Ponte Grande, que é uma ponte metálica que ficava coisa de uns 90 metros a montante da atual ponte que existe hoje, né? A ponte que foi concluída
no final da década de 30. Então, junto a montante dessa ponte metálica existente na época e a jusante, existia uma lagoa de 1 quilômetro quadrado a montante e outra 1 quilômetro quadrado a jusante. Ele previa eclusas também desse trecho, que eram destinadas a facilitar a navegação e a recreação, o esporte, etc. Né? A urbanização, que era controlada, infelizmente, não foi respeitada. Foi uma lástima que se fez o canal, mas não se fez a urbanização. Então, como eu disse, foi, vamos dizer, um erro econômico, porque hoje a gente paga todo esse custo dessa melhoria da capacidade, o aumento de capacidade de vazão. Bom, ele previa também algumas coisas para jusante, além de Osasco para frente. Já existia na época, na década de 1920, a barragem de Santana do Parnaíba, que passou a ser chamado o engenheiro Edgar de Souza. E ele desejava e recomendava um rebaixamento de 1 metro para, quando houvesse uma grande vazão, não haver uma grande retenção. Né? E, infelizmente, a Light, em vez de rebaixar esse 1 metro, ainda elevou para forçar a entrada das águas do Tietê no Pinheiros, que ele foi canalizado. Né? A ideia que o Saturnino tinha e recomendava, naturalmente era muito cara, não era fácil, era que aquelas lagoas, aquelas represas de cabeceira no Alto Tietê tivesse uma ligação com o Rio Grande, que é, vamos dizer, onde está hoje a represa Billings. Então, esse canal de ligação entre o Alto Tietê e a atual Billings ia atravessar, naturalmente, vertentes e vales, etc., não era fácil. Era caro, mas, no fim, para a cidade seria excelente, porque a gente ia ganhar em não ter a poluição que hoje existe com essa introdução do Tietê esporádica e tal, hoje no canal do Pinheiros, né? E íamos ficar livres de constantes e intensas inundações que aconteceram até recentemente. Na década de 80, na barragem de Edgar de Souza, foi feita uma saída de fundo, uma descarga de fundo que, teoricamente, equivale àquele rebaixamento que o Saturnino queria. Né? Então, vamos dizer que a Light, não por razões, vamos dizer, financeiras dela, ela não acatou isso. E o Saturnino escreve no livro dele que essa atitude da concessionária é típica, e a gente não deve esperar uma voluntária parceria de concessionárias privadas ou não. Tem que forçar mesmo quando é preciso a coisa. Né? Sim. Mas, enfim, isso são águas passadas, né? E não deslustra ter havido toda essa história aí, da ideia genial do Billings, e tinha um outro que é um pouco falado, o Hyde também, que foi contratado pela então Light para bolar esse sistema que pega a água aqui no Planalto e joga lá para o Henry Border. O Saturnino também ele é de uma atualidade tremenda. Ele sempre defendeu a complementaridade entre o saneamento e o urbanismo, inclusive com o embelezamento das cidades. Né? Sim. Ele sempre disse que inundação é uma coisa natural em lugar
que é inundável, né? E que, por alguma razão de ocupação antrópica, né, que a gente acaba precisando, infelizmente, isso vai acontecer. E que as inundações elas não são impedidas, elas devem ser controladas moderadamente, né, com todos os recursos que a gente tem hoje, com a absorção, a melhor absorção do solo, a oportuna implantação de reservatórios, né? A propósito, pegou esse nome de piscinão, né? E piscinão eu acho deplorável usar, porque não é lugar para ninguém nadar, né? O nome certo é reservatório de retenção de vazões excepcionais e aqui na nossa realidade também de retenção de sólidos, né? Enquanto a gente não conseguir ter uma boa coleta e principalmente ter uma boa educação do pessoal, vai continuar, infelizmente, jogando lixo e precisamos batalhar para educar a turma e não acontecer isso, né? Ô, Renato, aí caberia uma dos seus neologismos usando tupi lá para mudar o nome de Não, piscinão, né? Você poderia não, inventar um. por que eu detesto também? Tenho razões históricas de não chamar piscinão. É esse nome piscinão, o primeiro a usar, e foi uma certa gozação há pouco mais de 2.000 anos atrás, do imperador Júlio César, que ele, com o bom romano, ele tomava banho. Então, ele levava uma bruta de uma banheira. E muita gente ficava espantada com aquilo, e ele perguntava, para que é isso? Né? E ele dizia, isso daqui é o seguinte, porque eu gosto de comer peixe fresco. Então, eu crio peixe aqui, por isso chama piscina. Piscis, em latim, é peixe. Né? E daí, piscina ficou piscina, o que a gente usa hoje corretamente, onde a gente deve nadar, não deve, vai nadar, mas usar para piscinão é realmente o fim da picada. Bom, e o Saturnino defendendo a prevenção, que era muito mais barato que correção, hoje, no mundo todo, a gente diz que prevenção que custa $1, se for corrigido, para correção vai custar 4, né? Quer dizer, prevenção sempre é um quarto da correção, né? Bom, ele dizia também que o engenheiro, uma frase bacana, ele dizia que o engenheiro deve ter a responsabilidade moral e social de fazer ser ouvido nos seus apelos pelos bons serviços da coletividade, né? Ele sempre defendeu o saneamento, né? O nosso patrono, né? Ele dizia também que é preferível seguir-se um planejamento, ainda que defeituoso, do que se deixar ficar à mercê dos caprichos dos políticos, hoje, que diz de plantão. Né? Então, é seguir o planejamento, fazer planejamento bem feito, de longo prazo, e que ele finalizava, vamos dizer, muitas das obras dele, falando que a gente deveria ser, para nós como engenheiros, devíamos ser práticos para a gente ser úteis e moderados para serem executados. Né? Foi realmente um grande herói. Ele nasceu em Campos, no Rio de Janeiro, em 1860, e morreu trabalhando, em 1929, na cidade de Pelotas, quando estava lá. Nossa. Aqui em São Paulo, nós o veneramos, e em Santos, eu acho que também, igualmente, porque os canais de Santos são obra dele. E que muito ignorante, de vez em quando aparece algum candidato aí que não vamos usar aquilo para estacionar e fechar os canais. Né? É isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou das represas, né? E as pessoas, como você fez o livro do Alto Tietê, muita gente compara, a gente já conversou com isso com o Ricardo Borsari, né? As pessoas comparam a situação do Thames lá em Londres com o Tietê aqui em São Paulo, sendo que aqui nós estamos na cabeceira, né? Então, em quantidade de água,
para essa população que nós temos, não seria possível. E a gente tem uma quantidade de represas, você falou das ideias do Saturnino, essas represas que nos abastecem, isso aí foi um planejamento, uma idealização, ou elas foram acontecendo à medida que a necessidade criou, sem tanto planejamento? Elas realmente foram acontecendo e planejadas, vamos dizer. Sem as represas, era possível o abastecimento de São Paulo só até a meados do século XIX. Depois precisou represas e foram feitas. Hoje existe, que é usada como turismo, na Zona Norte, lá, a represa é digna de se visitar, e que a estrada de ferro, que era chamada Cantareira, você não pegou essa época, mas na década de 40 a gente ia passear muito no Horto Florestal e tinha uma estrada de ferro da Cantareira. E essa estrada, fundamentalmente, foi feita para levar material, tubulação, que pegava a água de uma represa que foi implantada lá em 1870 para trazer para o reservatório aqui da Rua da Consolação. Em 1978, o nosso querido imperador Dom Pedro II esteve aqui para inaugurar 1878. esse reservatório, que depois foi muito ampliado, né? Mas essa represa hoje, para finalidade turística e tal, é uma coisa muito boa de se ir lá, e existe, inclusive, as motobombas que bombeavam a água para essa nosso reservatório aí que funciona, né? Mas as represas foram acontecendo. A mais marcante, naturalmente, o sistema Cantareira, né? Que é a represa mais de jusante, a Paiva Castro, de onde é tomada a água que vai para a estação de tratamento de água de Santa Inês, que abastece um pouco mais de 50% da região metropolitana de São Paulo, uma vazão de coisa de 33 metros cúbicos por segundo. E esse sistema foi realmente muito bem dimensionado, além do montante de Paiva Castro, tem uma série de represas, Atibainha, e é um lugar bom para se visitar, inclusive, mas ela, para a época, vamos dizer, era super abundante. Não vai dizer super dimensionada, porque ela foi dimensionada para funcionar mais tempo do que aquela demanda que era no começo da década de 70. Na realidade, pela superabundância desse abastecimento de 33 metros cúbicos por segundo, foi meio que esquecido de se ampliar essa reservação, e inclusive de se fazer uma interligação entre os nossos mananciais, né? E quando chegou, vamos dizer, mais recentemente, aí, que começou a haver estiagens, nós tivemos uma forte em 1984, por aí, 2004, que houve uma estiagem forte. No Instituto de Engenharia houve um plano, vamos dizer, para entregue ao governo do Estado para prever uma interligação e outras medidas também, né? E foi muito interessante que, na última dessas daí, em 2004, foi conversado com o governo do Estado, e para dar aquele toque final bem marcante no governo, que precisavam fazer aquelas obras, estava marcada uma audiência toda pomposa com o governador, e na véspera e no próprio dia caiu uma chuva torrencial que encheu as represas. Então, desarmou um pouco o pessoal, né? E acabou, vamos dizer, não sendo feito o que
no Instituto de Engenharia tinha proposto, né? E, recentemente, em 2013, 2014, houve esse problema sério que precisa Sim. se dizer que foi realmente, eficientemente resolvido emergencialmente pela Sabesp. O pessoal, a gente tem que tirar o chapéu para o pessoal que trabalhou, e foi realmente sensacional que nós não chegamos a ter um colapso. Tivemos problema, não tivemos colapso, né? Sem dúvida, E sem dúvida. hoje se está continuando, né? Tem na região oeste, na região de São Lourenço, né? Tem um abastecimento suplementar, coisa de uns meia dúzia de metros cúbicos por segundo, que foi posterior a essa nossa estiagem que nós tivemos aí. Essas interligações são muito importantes. Tem um fato histórico que é uma curiosidade que certamente pouca gente sabe. Eu sei porque eu fui assistente do professor Azevedo no escritório dele. O escritório dele, que era um escritório pequeno, era ele mais um outro engenheiro, também funcionário da então repartição de águas e esgotos, né? E que ele, como meu professor, eu fui estagiário no ano seguinte a ele ter sido meu professor, aquele professor no terceiro ano, e no quarto ano eu fui estagiário no escritório dele. E, dentre os papos que eu tinha com ele me contou um negócio interessantíssimo, que na década de 1920, com um empréstimo obtido pelo governo do Estado, né, na Inglaterra, foi feita uma interligação entre os mananciais norte, aqui da região metropolitana, e sul. Era uma tubulação de aço de ordem de grandeza de um diâmetro de 2 metros, que foi executada, que partia num algum lugar perto do Parque Dom Pedro, né, daquela região lá, e saía aqui na região sul, perto do Instituto Biológico. Ele me diz que ele conhecia um camarada que chegou a trabalhar nisso daí e mostrou para ele onde é que ele viu o lugar onde deveria estar enterrada essa tubulação de interligação entre o manancial norte e sul. E, infelizmente, eu não sei se alguém sabe, quem sabe existe registro na Sabesp, que, quem sabe, dá para aproveitar esse tipo de ligação que é realmente muito importante, né? Impressionante. Mas, Impressionante. enfim, a gente vai vivendo com essas coisas, curiosidade. Bom, vamos mudar um pouco de assunto. Você tem algum trabalho ligado aos córregos canalizados? Muitos córregos na região metropolitana de São Paulo foram canalizados, né? É interessante que eu já trabalhei na área de consultoria, e em alguns lugares você vai trabalhar, você vai fazer alguma sondagem, e você descobre que naquele local um dia houve um córrego e lá tem uma canalização e que se perdeu na memória, as pessoas não sabem. Existem grupos, tem uma ONG de pessoal que procura rios enterrados, saiu recentemente na imprensa. Você, contrariando a lenda de que engenheiro civil adora uma canalização, tem se posicionado contra, né? E mais a favor de rios abertos. O que te levou a essa posição e quais as razões técnicas e ambientais para você trabalhar nesse Essa é sentido? realmente uma longa e interessante história. O município de São Paulo tem córregos e rios significativos, mais ou menos num comprimento de 3.200 quilômetros. A área do isso é no município de São Paulo. A área do município de São Paulo, a grosso modo, é de 1.600 quilômetros quadrados. Então, vamos dizer, para 3.200 quilômetros de comprimento, dá coisa de 2 quilômetros de córrego ou rio por quilômetro quadrado. Se os córregos fossem todos paralelos, a gente teria um córrego a cada quilômetro. Se eles fossem, formassem uma malha retangular, né, a cada 500 metros a gente teria um córrego. Como não é paralelo, nem não é uma malha retangular,
mais ou menos aí no município de São Paulo, em qualquer caminho que você fizer de mais do que uns 600, 700 metros, sem dúvida que você vai achar um córrego, né? Infelizmente, a coisa andou mal, né? Eu, inclusive, a esse respeito, gostaria de fazer um comentário que eu já fiz para a própria pessoa com a qual eu não concordei. Existe um vídeo que, sem dúvida, você conhece, que chama Entre Rios. É uma história Sim, fantástica, muito bem feita, realmente muito útil, digno de ser visto. E que eu, como sim. professor, daria nota 98, um pouquinho abaixo da máxima 100. Por quê? Porque existe um depoimento com o qual eu não concordo e protesto contra esse depoimento, em que se induz por ele a se pensar que o Prestes Maia é o culpado por se ter tanto córrego fechado, né? O que é realmente uma inverdade. Os grandes culpados, se é que a gente pode chamar de culpado, né? Por isso ter acontecido, foram os nossos colegas que, a partir de final da década de 1950, começaram generalizadamente a fazer galerias fechadas, em vez de fazer as canalizações abertas. Bom, na realidade, no livro das grandes avenidas do Prestes Maia, em lugar nenhum ele aconselha fechar os córregos. Se você pegar a coisa que é atribuída a ele mesmo, a canalização fechada da Avenida 23 de Maio, onde tem o córrego Itororó lá, e da Avenida 9 de Julho, onde tem o córrego Saracura, os dois se encontram na Praça das Bandeiras e formam com outro córregozinho que nasce ali onde é que é a Câmara dos Vereadores, que é o córrego Bexiga, formam o córrego Anhangabaú. Você tem um total, vamos dizer, de galeria fechada por, vamos chamar, culpa do Prestes Maia, de pouco mais de sei lá, uns 10 quilômetros, comparado com 3.200 quilômetros de córrego, é uma mixaria, né? Então, foi uma infelicidade os nossos engenheiros terem fechado indiscriminadamente os nossos córregos. A regra geral deveria ser deixar aberto, né? Voltando ao depoimento, que eu não gostei, ele chega a falar, vamos dizer que o Prestes Maia ele sonegou algumas coisas que ele deveria conhecer. Era um canal hidroviário em volta de Viena e outro em volta de Moscou, né? Acontece o seguinte, né, que Moscou está bem longe dos Montes Urais e Viena também está bem longe dos Alpes e São Paulo está bem perto e dentro da Cantareira, entre a Cantareira e a Serra do Mar. Então, um anel hidroviário para São Paulo, eu acho que é impensável, mas vamos em frente, né? É verdade. Então, mas existiria a possibilidade, como você defendeu, qual é a vantagem ambiental de um córrego aberto para que as pessoas, quem não é da área, consiga raciocinar? E existe a possibilidade de que alguns deles sejam vou falar reabertos? isso, mas antes disso, deixa eu lamentar uma coisa. Claro. Também pouca gente sabe. Na realidade, o Saturnino de Brito era ligado a um partido muito forte aqui em São Paulo, que era o Partido Republicano Paulista, PRP, que, junto com o pessoal de Minas Gerais, formava a República do Café com Leite. Café daqui, o leite lá de Minas, né? E que era o poder dominante até 1930. O Saturnino de Brito, nosso grande patrono, era ligado bastante ao getulismo, que passou a dominar a política a partir de 1930. Então, esses dois gigantes, um do saneamento e outro do urbanismo, né,
infelizmente, não, vamos dizer, um cooperou com o outro, né? E houve, então, uma polarização e tal, e houve esse prejuízo, mas que o Prestes Maia seja culpado de jeito nenhum. E essa polarização, hoje, a gente até vê, né, pelo nosso Brasil afora, aí, dois grandes polos políticos e está prejudicando muito o nosso país, né? Mas vamos, antes de falar das vantagens do aberto, deixa eu fazer um retrospecto breve, geográfico, do que acontece na natureza. Na natureza existem os vales. Os vales, os fundos de vales são os caminhos naturais das águas, sejam as águas pluviais ou fluviais, ou de esgoto, que é uma realidade da nossa região urbana. E o que seria desejável é que os fundos de vale realmente fossem preservados numa faixa, não é? Para poder-se ter disciplinadamente esses fluxos, né? O plúvio fluvial e o de esgoto. Para ter essa condução, vamos dizer, desejavelmente aberta para o plúvio fluvial e fechada para o esgoto, não necessariamente fechada para o esgoto, precisava ter uma via para manutenção. Não é possível ter canalização de água e de esgoto, água pluvial, fluvial ou de esgoto, sem ter manutenção. Para ter manutenção, precisa ter uma via. Então, na região urbana, é mandatório você ter uma via. Agora, se essa via tem que ter uma outra finalidade de mobilidade, porque na cidade a gente precisa se movimentar, ou a mobilidade é uma coisa desprezível, essa comparação, esse estudo, que deve ser bem aprimorado e bem consciente, vai determinar essa via, como é que ela tem que ser. Se é uma via estreita, absolutamente para manutenção da canalização e da tubulação de esgoto, ou é uma via larga, isso é uma coisa a discutir. Infelizmente, essa realidade, que é uma necessidade de ter essas vias, não são obedecidas, mas quem sabe um dia a gente vai conseguir fazer isso, né? Mas falando agora, então, das vantagens que eu sempre vi, que elas são incontestes nas galerias, os canais abertos no confronto com as galerias fechadas, são principalmente as seguintes. Para uma mesma capacidade de vazão, a aberta é mais barata. Para uma mesma seção, a aberta tem muito mais capacidade do que a fechada. A fechada, ela tem a dificuldade econômica da manutenção, né? E também de um outro aspecto, que é um aspecto de segurança, porque numa galeria, o canal aberto, quando a chuva é muito intensa, você vai vendo o nível d'água subir e pode tomar algumas providências. Na galeria fechada, isso não se vê. Quando chega no máximo da capacidade, que essa água, a água cola na tampa de fundos, né? A diminuição da capacidade da galeria é coisa de 20, dependendo da relação entre altura e largura da galeria, ela diminui essa capacidade de 20% a 30%. Então, a inundação e o transbordamento é instantâneo. Então, tem essa questão também da segurança, que é uma vantagem bastante grande da coisa da ser aberta. Naturalmente, tanto uma como outra, esses leitos de fluxo, eles precisam de medidas complementares, né? Uma medida complementar é essa nossa querida educação ambiental, que a gente precisa educar realmente a população, né? E outras medidas complementares são fazer com que exista mais retenção
seja por vegetação, seja por reservatórios, os mal chamados piscinões e tal, que mais dia menos dia a gente vai ter que implantar em vários lugares. Sim. O projeto do Tietê, que existe hoje, com a capacidade que ele tem, ordem de grandeza de 1.200 metros cúbicos por segundo, ele é previsto para trabalhar junto com um grande sistema de reservação. Existe hoje, em São Paulo, uma quantidade já de reservação na Grande São Paulo bastante grande. Inclusive, mais dia menos dia, essa água desses reservatórios urbanos aí, eles vão ser aproveitados. Hoje, inclusive, já pode ser aproveitado para alguns usos industriais, para limpezas urbanas, etc. Mas com o aprimoramento dessas implantações, é possível ter outros usos das águas que vão para esses reservatórios de retenção, né? É preciso... Eu fiz uma avaliação, alguns anos atrás, que com os reservatórios que existem hoje na região metropolitana de São Paulo, considerando todas as perdas que podem haver no próprio reservatório, a água para a limpeza dela, a liberação da vazão quando começa a enxurrada, que é que leva mais sujeira, etc., essa água reservada representa mais ou menos coisa de 3% do que é a produção da estação de tratamento de água de Santa Inês. Ou seja, a gente conseguiria aproximadamente ter uma quantidade de água disciplinada nesses reservatórios que corresponderia ao consumo de coisa de um mês de São Paulo. Naturalmente, não vai um mês, vamos usar só aquela água, não é. Durante o tempo todo, para vários usos. Claro. Né? Então, são coisas que, sem dúvida, vão acontecer. Né? Ainda das canalizações, eu gostaria de fazer alguma observação a respeito das faixas que a gente deve manter, especialmente junto aos canais abertos, né? As faixas que chamamos as faixas ciliares, que na região rural é relativamente fácil se ter essas faixas, né? Muito benéficas. Na região urbana também elas são benéficas. Agora, numa cidade já, vamos dizer, consolidada como a nossa, o respeito aos 30 metros para cada lado, que é o que prevê a lei, é realmente uma coisa muito difícil. Muitas vezes não dá para fazer, existem até casos de reivindicação que se consegue ter uma faixa menor. Vamos dizer, o que a gente poderia ter feito no passado, né? Por exemplo, no córrego Pacaembu, ele foi feito fechado. Ele realmente, desde o início, eu me lembro, eu era morador daquela região, logo depois de acabar a obra, quando a chuva era muito forte, a Avenida Pacaembu ficava inundada. E é interessante que a molecada tinha vontade de arranjar uns pneus e ir para pegar o carona na enxurrada da Avenida Pacaembu. Felizmente, também a molecada era desorganizada e não tinha aqueles pneus, senão poderia ter sido muito moleque tragado por uma boca de lobo, né? Aliás, outra coisa, que a galeria é ela tem muita boca de lobo. Uma outra coisa é essa daí, que o perigo das pessoas serem tragadas. É verdade, é verdade. Claro que cair também num canal canal aberto na hora de inundar, de grande precipitação pluviométrica é bastante problemático, né? Mas as faixas, por exemplo, aqui na cidade elas precisam ser repensadas. Eu vou citar só um exemplo que mostra bem que precisa ser repensado.
O CDHU, Companhia de Desenvolvimento Urbano, que é do Estado, ela implantou um núcleo habitacional lá na Zona Norte, junto ao córrego Bananal, né? E eu, num terreno muito grande, de coisa de 200 mil metros quadrados, sendo que 100 mil metros quadrados, vamos dizer, para simplificar, um retângulo de 100 metros por 1 quilômetro, tinha um córrego que existia lá. E esse córrego era fundamentalmente alimentado por as fossas que existiam nas cabeceiras num núcleo que tinha, na época que eu visitei lá, tinham coisa de umas 1.000 residências que tinham fossa. E na fossa, essa água era infiltrada e se juntava uma pequena nascente que realmente existia lá. Bom, então a solução razoável para isso daí seria, nessa faixa de 100 metros, se canalizar, vamos dizer, fechado, uma canalização pequena que levaria para o córrego que existia lá. E que estava previsto, junto do Bananal, não sei nem se já está em implantação, um interceptor junto do córrego Bananal. Quando isso fosse feito, o esgoto coletado daquelas 1.000 residências podia ser coletado nesse coletor, né? E, vamos dizer, existia um malefício desse córrego aí, muito, muito contaminado, que ele, antes de chegar no Bananal, tinha um aterro clandestino e toda essa água ela empapava aquele aterro lá, era bastante insalubre. E que uma canalização ia fazer com que não continuasse essa insalubridade. E quando fosse feito todo o tratamento de coleta lá, isso seria resolvido. Mas o projetista e o órgão também, o CDHU, não quis batalhar por se ter uma exceção nessa faixa de 100 metros, porque 100 metros, 30 metros para um lado, 30 metros do outro, ia sobrar 20 metros para cada lado, era impensável fazer qualquer coisa, né? Outra coisa, só mais um exemplinho, junto do laboratório do CTH na USP, existe um chamado Córrego Tejo, né? Chamava Córrego Tejo. De repente, um ambientalista de plantão descobriu que o laboratório de ensaios, uma tremenda de uma estrutura do CTH, estava a menos de 50 metros, 30 metros do córrego. Devia ser demolido aquele laboratório. E o Palermo, nosso amigo, que se incumbiu de defender e mostrou que o que era chamado córrego, aquilo era uma vala que era para drenar o que existia lá. Nunca existiu córrego. Daí, felizmente, se desistiu de demolir o laboratório de ensaios do CTH. Bom, em resumo, precisa ser repensada essa questão, mas com muito equilíbrio, né? Como fazer com a defesa dos córregos e canalização junto, que existe uma pressão, vamos dizer, habitacional bastante grande. E a gente, pensando bem, é preferível captar o esgoto e fazer uma habitação do que ficar longe e continuar com o córrego sujo, né? Sem dúvida. Mas, enfim, eu espero que a gente tenha mais gente que vá defender os canais abertos, né? E vamos educar o pessoal para não incentivar a turma a continuar a querer fechar as coletas pluvio-fluviais. Muito legal. Nós estamos terminando nossa entrevista aqui, mas vamos fazer uma pergunta. Você é otimista em relação a gente voltar um dia a ter recreação no Tietê, dentro da cidade de São Paulo? O que você acha? Eu sou otimista a ter recreação
turística, mas não a nadar. Nadar. Eu acho que vamos dizer, é fora da nossa realidade querer chegar a uma situação de poder nadar, né? Na realidade, no Tâmisa é proibido nadar, não se nada lá. No Sena também não se nada, com tudo aquilo que está lá, né? Então, eu acho que é bem da nossa realidade, com todos os problemas que a gente tem, continuar com os problemas, com o plano de despoluição dos nossos córregos, que a Sabesp tem, principalmente do Tietê, e agora tem batalhado pelo Pinheiros, né? E a chegar até um nível razoável, né? Essa despoluição que significativamente começou na década de 1970, com os programas Sanegran, e continuaram, e que constantemente são revistas, e todo o plano precisa ser revisto, né? Precisa continuar. Eu queria contar também uma história muito interessante nessa questão de poluição. Por volta de 1970, eu assisti uma palestra do então secretário de Saneamento do Estado de São Paulo, o engenheiro Eduardo Riomei Iassuda, que ele expôs uma ideia muito interessante. Ele disse que dentro de uma certa tolerância, de uma certa humildade, se na década de 70, durante 10 anos, a gente permitisse que continuasse essa coisa de pegar toda a água ou grande parte da água do Tietê e jogar no Pinheiros ser bombeado meia dúzia de metros na elevatória de Traição e 20 e poucos metros na reservatória de Pedreiras, jogar água para Billings, e daí se fazer a geração em Henry Borden, aproveitando a queda dos 700 metros, se durante 10 anos houvesse essa humildade, naturalmente com compensação a todo mundo, principalmente aos pescadores da represa Billings, né, que durante 10 anos não deveriam mais pescar, a energia gerada em Henry Borden durante 10 anos, pelo cálculo do Iassuda, seria o suficiente para construir as estações de tratamento que eram desejáveis no tempo. Era a estação de tratamento de esgoto de Barueri, a de Suzano e a do ABC, e outras que forem necessárias, porque depois apareceram e foram implantadas outras estações de tratamento de esgoto. A esse recurso, vamos dizer, reservado para estações de tratamento de esgoto, aliado a um outro aporte equivalente a esse aporte da estação de tratamento, para se ter a coleta e condução na região do Grande São Paulo do esgoto, a gente estaria razoavelmente despoluindo o rio Tietê, e daí poderia perfeitamente levar essa água razoavelmente limpa para o Pinheiros e bombear para Billings e voltar os pescadores a pescar lá, apesar do fundo ter um fundo lá bastante poluído e tal, mas a pesca acho que seria possível. Mas esses 10 anos, infelizmente, não foram atendidos. E por que não foram atendidos? Por uma coisa que não se obedeceu um trinômio espetacular, que é o trinômio da criatividade, né? O outro membro é a vontade política e o outro é o espírito público. Então, se houvesse a aplicação dessa criatividade do Iassuda, a vontade política de enfrentar a oposição, que seria grande, das ONGs de plantão naquele tempo lá, e o espírito público, a gente estaria hoje bem mais avançado. Mas era isso aí, meu caro. Entende? Eu acho, então, que voltar a nadar é uma coisa não é da nossa realidade.
Se eu tiver mais um tempinho, eu te pediria para você falar mais um pouquinho de educação ambiental, dando alguns exemplos. Tá bom, era exatamente isso que eu ia pedir. Aproveita, então, para você falar de educação ambiental, que é o nosso último tópico aqui para a gente encerrar. Fala de educação ambiental e vê como é que a gente pode pensar na sua colaboração com o Instituto Água Sustentável, porque você tem um trabalho tão nobre e a gente teria interesse de trabalhar com você. Por favor, fique à vontade. Então, vamos falar primeiro isso daí. Eu acho que a gente precisa realmente educar o nosso pessoal e tudo que for possível para educar vai ter bom resultado. Isso é uma coisa fantástica. Mas deixa eu dar 3 exemplos de aplicação de educação ambiental, que é o seguinte. Primeiro, durante uma execução de um plano de limpeza do córrego Bananal, houve uma possibilidade eu era coordenador desse plano, de convencer o empreiteiro que estava trabalhando na limpeza do córrego a contratar umas professoras que, orientadas por mim, deram educação ambiental para as crianças, que captaram tão bem a mensagem que, em vários sábados, elas fizeram passeatas pelo bairro lá sobre... não jogue lixo no lugar errado e tal, funcionou bem. Um outro exemplo, isso, vamos dizer, eu até citei no começo, quando nós cursamos a gestão ambiental em 1995, nós formamos um grupo que, aliado a um pessoal da prefeitura, aplicou numa comunidade, junto a um afluente do Pirajussara, para um grupo de jovens, todos esses conceitos de educação, e que, com isso, durante algum tempo, diminuiu a quantidade de lixo no córrego, no Pirajussara. Diminuiu, inclusive, num lugar que a gente frequentava muito, porque a gente ia olhar como é que estava o lançamento, e tinha um lugar que tinha volta e meia, tinha uma carcaça de carro lá, né? E depois de algum tempo não tinha mais a carcaça, o guindaste tirava por nossa solicitação à regional da prefeitura lá, passou a não ter mais carcaça. Eu perguntei para a comunidade, puxa vida, será que a educação ambiental aqui foi atuante? Ele falou, não, nós conhecemos, os rapazes têm vindo aqui, etc. Mas o que aconteceu era o seguinte, isso aqui é meio confidencial, que a carcaça era jogada por uns caras que depenavam carros roubados. E como eles vendiam droga para a nossa comunidade, nós matamos esses caras. E daí não tinha mais carcaça jogada lá. Bom, o Pirajussara entrou na minha vida na década de 80, vou resumir, para falar um pouco de educação, que o projeto de canalização foi independente, o que era ruim, do sistema viário. Depois foi feita uma melhoria da canalização e foi feito também, a canalização era fechada e foram feitas aberturas de cada 70 metros para se poder fazer limpeza, para haver aeração e também por essas aberturas, quando a galeria ficava cheia, ela extravasava, aliviava e melhorava a vazão. Bom, muito bom. Houve um papo de um pessoal junto da Avenida Eliseu de Almeida que queria fechar fechar essas aberturas, porque disse que saía cheiro. Porque a jusante, na avenida que está entre a ligação da Avenida Eliseu de Almeida com ali já o Instituto Butantan, na avenida, acho que não é um nome parecido, mas existe uma avenida lá, mais ou menos uns 700 metros, que a galeria tinha abertura e a comunidade conseguiu, dos ignorantes, dos meus colegas da regional, fechar. E daí, no trecho de 5 quilômetros da Eliseu de Almeida, a comunidade queria fechar. Eu soube disso e disse, não, vou reunir a turma, vamos dar um jeito lá. Daí tive a ideia de, num sábado, que eu sabia a previsão do tempo, que ia ser a vazão prevista, né, desses 5 quilômetros, e a vazão era a função da lâmina d'água.
Então, eu fiz um cálculo, porque eu sabia as dimensões da galeria, para cada lâmina d'água, qual era a velocidade. E, num sábado de manhã, fui à cabeceira, que era já divisa com o Taboão da Serra, botei numa pedrezinha com barbantinho, né, ver qual é que era a lâmina d'água, ver qual era a velocidade, e acompanhando aquela massa de água do córrego Pirajussara, eu ia fazendo inspeções olfativas nas aberturas e nas bocas de lobo. Isso eu fiz para que, se alguém quisesse, vamos dizer, que o que eu fiz não estava certo, que fosse comigo em 2 horas, numa manhã, a gente conseguiria repetir. Mas o que aconteceu de interessante? Como eu ia cheirar as aberturas a cada 70 metros e cheirava também as bocas de lobo, tinha caras que passavam de carro, um cara passou de carro e disse: "Ô, porco!" Foi embora. Felizmente, foi feita a audiência com a comunidade, eles acreditaram que não dava, não devia fechar, a prefeitura não fechou, melhorou, inclusive, a vazão, revestindo o fundo, e hoje tem até uma ciclovia. Eu, como ciclista, gosto desse tipo de implantação. Nas aberturas foram colocadas grades metálicas, que permitem ser tiradas para fazer a limpeza, permite a aeração que precisa, por isso que o cheiro nas bocas de lobo, onde fala fechada, era mais intenso e ia para as residências, e com essa abertura na galeria, foi mantida com as grades, e que também funciona quando tem uma vazão muito grande, foi resolvido de uma forma bastante interessante. Um último exemplo, só para terminar, o Everton, para terminar mesmo, de educação ambiental prática, é no córrego Aricanduva. O córrego Aricanduva é de uma bacia de 100 quilômetros quadrados, que representa mais ou menos dos 1.600 quilômetros quadrados do município de São Paulo, coisa, então, de 6% da área de São Paulo. É a maior bacia urbana de São Paulo. Eu trabalhei na coordenação do projeto e da implantação de um trecho da Avenida Itaquera para Montante, 4 quilômetros, aberto. Daí tive a ideia, isso foi no começo da década de 80, de visitar as comunidades em todo lugar que tinha algum espaço dialogal, seja em escola, em fábrica, em clubes, em igrejas, durante até a semana também, ou sábados, domingos, feriados, a gente dá palestra para o pessoal, para que o pessoal e a comunidade mantivesse as áreas verdes que iam ser existentes do lado da canalização aberta lá. Bom, e o pessoal acreditou. Tanto é que toda vez que alguém queria invadir aquela área lá, nosso conselho, eles iam à regional, que removia um coitado que queria morar lá, ou um borracheiro que queria fazer uma oficina. O fato é que, do começo da década de 80, quando foi implantado esse canal, que depois continuou até a Avenida Hagé Bischoff, quer dizer, tem um trecho aberto de coisa de uns 9 quilômetros, essa área verde foi mantida. Foi usada parcialmente na ampliação do canal, mas é o único caso no município de São Paulo de 9 quilômetros de área verde junto a córrego que não foi invadida, em função de ter preparado o pessoal das escolas e dos proprietários também, que foi dito: olha, se for invadido, o valor imobiliário da sua casa vai diminuir. E funcionou bastante. Bom, eu teria outras histórias, meu caro, mas a gente vai ter oportunidade, né, de falar novamente, falar sem dúvida. Que hoje é praticada. Nós, na Comissão de Segurança Hídrica, tivemos uma palestra do pessoal da Sabesp, que falou sobre o programa de despoluição do Pinheiros. Nós insistimos, eles disseram que iam introduzir também conceitos
de Educação Ambiental na Disposição de Pinheiros, né? E que o Instituto de Engenharia, na grande batalha de se conseguir o Marco Nacional de Saneamento, fez algumas sugestões, nas quais que eu insisti muito, que se colocasse em todo contrato de execução de obra de saneamento, tivesse a obrigatoriedade de aplicação de 1 por 1.000, ou seja, 0,1% do contrato, em educação ambiental planejada direitinho, para secundar toda essa atuação que existe hoje, que nós precisamos educar o nosso pessoal. Deixa eu só continuar um pouquinho o comercial, depois vou te mandar a capa do último livro, né? Que foi com a autoria do Palermo e com o geólogo, o professor Kuttner, e o outro que eu lancei em 2000. Primeiro, esse é o vovô, junto aqui do Córrego Pirajussara, né? Nesse lugar onde jogavam carcaça. Esse aqui que é a saída chama Cloaca Máxima, em Roma, uma obra feita no VI século antes de Cristo, que até hoje funciona, que demonstra que uma coisa bem feita dura, né? Sem dúvida. Vou te mandar também uma fotografia do Fusca-rolha, né? Essa fotografia virou o mundo todo, né? E também do Aricanduva, da área verde que está lá. Bom, meu caro, isso aí a gente conseguiria falar aí durante o dia todo, né? Mas a limitação de tempo é muito séria, precisa ser obedecida. Muito legal o papo. De fato, você tem umas histórias muito agradáveis e muito interessantes, e principalmente educativas, para a gente passar para as pessoas. As pessoas veem que a educação ambiental, de fato, traz resultados práticos. As pessoas percebem o quanto isso é bom para a vida delas, bom para o bolso delas, elas passam a agir, e é muito importante que cada pessoa tenha essa consciência, que aí a gente consegue chegar no objetivo de ter um planeta melhor. Eu gostaria de agradecer, eu só vou pedir para você fazer suas considerações finais, por favor. Olha, realmente eu fico muito agradecido a você, a sua equipe, fico muito feliz de compartilhar com você do nosso Zap das feras do saneamento no Brasil, né? Domadas pelo Cavalcante, né? E queria agradecer já antecipadamente aqueles que tiverem a paciência de olhar esse nosso bate-papo aí, né? Eu agradeço muito, e eu acho que é desejar que a gente continue trabalhando junto, especialmente pela educação ambiental. Um grande abraço. Vai ser um prazer. Eu agradeço. Nós tivemos aqui a presença do Renato Zúculo, que tem uma carreira e, acima de tudo, uma intenção e uma prática muito grande em relação à melhoria do nosso planeta, principalmente da cidade que ele nasceu e que ele vive. Mas se cada um fizer a sua ação local, o mundo todo vai se tornar muito melhor. Obrigado, Renato. Foi um prazer ter você conosco aqui, e muito, muito boa sorte e sucesso no seu trabalho, que você merece, e nós merecemos ter pessoas como você trabalhando na nossa cidade. Um abraço, obrigado. Obrigado. Vamos continuar. Obrigado. Tchau.